Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe e ilumine cada vez mais. Uma sugestão para as pessoas que fizeram a pergunta e algumas vendo a sua pergunta, assistindo a sua pergunta sendo respondida, muitas vezes deixa de assistir. Isso fica a critério de cada um tem um livre-arbítrio, mas não seria bom continuar aprendendo, né? Esse é um detalhe que muitas vezes as pessoas não dão atenção. Por exemplo, ano retrasado, se não me engano, 2 pessoas já veteranas na Seichonoye me perguntaram sobre um assunto. Uma delas fez a pergunta sobre a sola do pé estar ressecada e 10 dias depois outra pessoa também, um adepto antigo da Seichonoye, fez a mesma pergunta. Então eu disse o seguinte: pelo visto vocês não estão assistindo ao estudo da verdade da vida, porque eu respondi, falei sobre esse assunto semana passada e semana retrasada. Se vocês estivessem assistindo, não teria necessidade de perguntar, ficar com essa dúvida. Por isso que recomendo que é bom assistir. Cada um tem o livre-arbítrio, mas melhor investir naquilo que faz parte da evolução espiritual. E lembrando que Cristo disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Quando ele disse fome e sede de justiça, não é simplesmente ficar obcecado, apegado, fundamentalista na parte de justiça, mas fome e sede de aprender sobre a justiça, sobre a lei de Deus. A lei de Deus é a lei do amor. Sede, vontade de aprender a verdade. Então, vamos à primeira pergunta. Masculino, 34 anos. Gostaria de entender mais sobre a questão do autismo, sob o ponto de vista da Seichonoye. Bom, a palavra ponto de vista muitas vezes nos remete à opinião, o que a Seichonoye acha. Bom, a Seichonoye não tem achismo, a Seichonoye não fica dando palpites simplesmente porque pensa dessa forma. A Seichonoye normalmente o que diz é baseado naquilo que reflete a lei da mente, lei do espírito, lei da vida. Então, não é fundamentado apenas em opinião. Por isso que quando algumas pessoas me dizem, qual a sua opinião? Eu falei, opinião eu não dou, eu dou orientação para você sair do problema. Mas opinião é coisa particular. Eu tenho preferência para um time de futebol, você pode ter preferência para outro. Isso é uma opinião, né? Então, sobre essas partes, por exemplo, quando perguntam sobre a cremação, não é que é palpite, mas dentro daquilo que rege normalmente a tendência das pessoas que já vimos muitos casos assim, ao longo dos 56 anos que eu faço palestra, muitas vezes a pessoa acha, não pode ser, então achou melhor jogar a cinza na praça, por exemplo. Então eu sempre alerto sobre isso. Um cachorro na praça vai fazer suas necessidades em cima de onde está a cinza da pessoa. Isso não é nada agradável, né? E outros detalhes mais. E sobre o autismo, nós temos que entender que o mestre Masaru Taniguchi fala muitas vezes sobre aquilo que faz parte normalmente daquilo que é psicossomático ou causa espiritual. É o caso das causas, o motivo do surgimento de alguns problemas. E sobre o autismo, nós temos duas vertentes, dois fatores, duas causas. Dentro do lado psicossomático. Dentro do lado psicossomático, nós sabemos que a nossa mente
A mente dos pais projeta nos filhos. Por exemplo, aquele caso que eu citei, que aconteceu em São Caetano do Sul, 1978, 79, da menina que tinha as pernas para dentro, a perna direita e a perna esquerda para dentro. Então eu mencionei para a mãe, perna direita representa pais antepassados, as duas pernas, e a perna direita representa você, falei para a mãe. E a perna esquerda representa seu marido. Se elas não estão assim, significa que marido e mulher estão sempre em conflito, sempre vendo defeito no outro. Ela falou, mas é verdade, é isso que está acontecendo. Falou, isso é projeção da mente dos pais. Então, combina com seu marido que doravante você não vai mais ficar vendo defeito dele e não vai ficar vendo defeito do seu marido e também para ele não ver defeito de você. O marido falou, de acordo, concordo, e as pernas da menina, que com o aparelho ortopédico não estavam voltando à normalidade e quando a mente dos pais começaram a viver em harmonia, as pernas ficaram normais. Então, da mesma forma, como o autismo também tem o lado psicossomático, lembro que minha esposa, que é psicóloga, ela disse que um psicólogo, uma mulher estava sendo tratada com um psicanalista, um psicólogo, e o filho estava com autismo. Ele percebeu e disse severamente para a mulher, quem está com autismo não é seu filho, é você, como se dissesse, você está fugindo de um assunto e isso está projetando no seu filho. Você que está com autismo de não aceitar a morte do seu marido. Ela tomou um choque e entendeu, compreendeu, e o filho se curou do autismo. Isso do lado psicossomático. E do lado espiritual, a causa é o aborto. Às vezes a pessoa diz, não, mas eu estou na CETIM há muito tempo, não concordo, estou na CETIM há 40 anos. Olha, eu estou há 73 anos, 56 anos fazendo palestra, estou sempre aprendendo, estudando, pesquisando. Então, não tem fim o ensinamento da CETIONE. E do lado espiritual, quando comete aborto, ocorre esse detalhe. Muitas pessoas que vieram conversar comigo estavam com autismo, o filho estava com autismo, eu disse, teve aborto na família? Todos eles falaram, teve sim. E até um caso que a pessoa não queria assumir, não queria que a esposa soubesse, eu já contei esse caso, então, lá na Academia de Santa Tecla, eu falei para a esposa, o seu comportamento, seu marido é dessa forma, o comportamento da sua filha é dessa forma, que disse que gostaria de comprar um revólver para matar o pai, isso é porque ele tem um segredo que não quer contar para ninguém. Dê para ele o livro, Pela Paz dos Anjinhos, ela deu e eu disse, dê para ele e comece depois ele vai confessar para você o que aconteceu e vocês começam a fazer oração. Aí o marido confessou que ele havia pago para a ex-namorada cometer um aborto. Então, a influência da criança, do filho que foi abortado, é que estava causando um transtorno nele e causando transtorno também, agressividade nessa filha do segundo casamento. Então, são detalhes que as pessoas muitas vezes ignoram, que o aborto até onde pode chegar. E, às vezes, o marido cometeu o aborto e aí a esposa não sabe. Ou a esposa cometeu, mas é um segredo que não quer contar para ninguém, como um caso que está citado num dos livros do mestre Masaru Taniguchi, ok? Então, procure verificar. Muitas vezes também a mulher não sabe que ela abortou e também pode acontecer isso. Por isso, é importante, se for o caso, entender onde foi. Leia o livro Pela Paz dos Anjinhos. Segunda pergunta. Feminino, 63 anos, casada. Minha neta de 6 anos foge da aula o dia todo. Os pais dela já não sabem o que fazer. O senhor poderia nos dar uma orientação? Sim. Tem os livros que é importante que todos, no caso dos pais, leiam. Ah, mas eles não vão ler. Às vezes a avó fala assim, mas eles não vão ler. Então, diga o seguinte, vocês estão esperando que eu fique rezando para sua filha, mas os pais são vocês. Então, se vocês querem que a sua filha fique curada, deixe de proceder dessa forma, leia livro tal. Deixe que eles assumam a responsabilidade. Dizendo assim, os pais vão tomar a iniciativa. Enquanto eles ficam lá acomodados, braços cruzados, assistindo televisão, a vovó está rezando para ela, a vovó, e não assume aquilo que tem que assumir, não entende aqueles que eles precisam corrigir da forma deles tratarem os filhos, que precisa ser corrigido. Tem o livro Educação do Filho de Deus, tem o livro também, volume 1, volume 2, tem o livro Pedagogia,
tem o livro Pedagogia da Seichonoye, tem esse livro novo que foi relançado, graças a Deus, né? Esse no último livro, depois nós vamos falar o nome. E então tem os livros da Pedagogia da Seichonoye. Nesse livro da ensinamento, esse livro que é destinado para as crianças, Educação do Filho de Deus, volume 1, volume 2, é citado exatamente esses tipos de fatos que acontecem e a receita do que deve ser feito. Os pais precisam ler, refletir e não é somente dar comida para a criança, não é somente fazer com que ela tenha roupa bonita, não sei o quê, mas tem que pensar no lado espiritual, no lado comportamental e também fazer uma autocorreção com relação àquilo que vocês precisam corrigir, que os pais precisam corrigir muitas vezes no relacionamento entre eles ou então na forma de educar o filho, ok? Pergunta número 3. Feminino, 44 anos, casada. Sofri um aborto em fevereiro de 2021, meu marido pegou Covid, ficou entubado e graças a Deus sobreviveu. Engravidei em julho de 21, novamente estávamos felizes. Em agosto de 21, minha mãe faleceu por problemas do coração, ou seja, mais um sofrimento para toda a família. Minha gestação foi tranquila. No exame de ecocardiograma foi detectado cardiopatia congênita e o médico disse que teria que operar após o nascimento. Minha filha nasceu em abril de 22, mas precisou ser operada com urgência. Infelizmente, devido a complicações do pós-operatório, ela veio a falecer. Foram 2 anos seguidos de dor e sofrimento. Hoje me pergunto por que tive que passar por tudo isso. Teria alguma explicação e orientação, por favor? É interessante que a sua pergunta, é importante você procurar aprender, entender e não ficar culpando A ou B ou C. Muitas situações ocorrem para despertar os pais em alguma coisa, para entender. Ou seja, nós viemos para a Terra para quê? Fazer turismo? Eu mencionei no meu livro que não. Ninguém veio à Terra para fazer turismo, ninguém veio com o objetivo de ficar rico, ficar famoso, ganhar muito dinheiro, porque mesmo que ganhe muito dinheiro, não dá para levar para o mundo espiritual. Mas também não é questão de viver a pobreza de propósito, pensando que é a pobreza que conduz para o reino dos céus. Não. É para prosperar, vamos prosperar também. Mas, honestamente, sem nenhum problema, não haverá nenhum problema se quando a pessoa vive dignamente. Agora, tem os detalhes que, às vezes, a pessoa está numa situação muito boa, está vivendo bem, confortavelmente bem, como aconteceu com meus avós no início da década de 40, estavam muito bem, situação financeira muito boa, morando no interior de São Paulo, cidade de Indiana, é onde eu nasci, perto de Presidente Prudente. E um filho estava estudando em São Paulo, filho caçula. Meus avós tiveram 2 filhos, minha mãe e esse rapaz, que com 17 anos estudava aqui na capital, e ele sofreu um acidente. Andando de bicicleta, brincando de bicicleta. Dizem que o ônibus bateu na traseira da bicicleta e ele veio bater a cabeça na parte do calçamento e veio a falecer. Minha avó, tendo o único filho homem, o filho caçula, então, quando ela viu meu avô voltando de trem com aquela lapela, antigamente quando a pessoa ficava de luto, usava uma lapela negra no paletó, e ela desmaiou na estação, e toda semana, no começo, todos os dias desmaiava pensando no filho querido. E aí a situação mudou, porque pensaram o seguinte: o filho estava estudando em São Paulo, porque aqui na cidade que nós estamos não tem não tem uma escola que ele possa se formar, faculdade e outras coisas mais. Então resolveram vir para São Paulo. Então venderam uma coisa, venderam outra, o dinheiro foi se evaporando e aí começaram a seguir a Seichonoye. Meus avós, 1952, já conheciam um pouco o Seichonoye, mas tomaram a decisão de, em 52, seguir
realmente a Seitione foi quando eu iniciei também, comecei a participar da Seitione nesse ano. Se dedicaram muito, foi aí que minha avó começou a entender por que aconteceu tudo isso, por que o filho caçula, 17 anos, veio a falecer de uma forma trágica. Então ela compreendeu e até disse para mim várias vezes, o nome desse tio era Francisco, ela disse, Chico nos salvou, Chico salvou a nós. Ao invés de dizer, Chico morreu, ela falou, não, Chico salvou a nós, porque depois que ele faleceu, nós abrimos a mente para o lado espiritual, que nós estávamos somente vendo o lado material da vida. A situação estava muito confortável, carro novo, 0 quilômetro, naquele tempo ainda não tinha televisão, mas tinha um aparelho, meu avô tinha um aparelho de rádio enorme, que tinha mais de 15 ondas curtas, e eu ouvia aquelas ondas curtas, ia pescar todo dia, então tudo aquele lado confortável do dinheiro, simplesmente perderam para ganhar a verdade. Foi então, quando começaram a se dedicar na Seitione, entenderam e compreenderam tudo isso. Por isso, existem certos fatores que nós temos que compreender, aprender, e assim nós vamos evoluindo. Aprender a dar amor à vida, compreender a vida, compreender a importância do nosso amor aos antepassados, compreender a importância da harmonia familiar. Todos esses fatores nós vamos aprendendo, compreendendo, e assim nós vamos evoluindo, quando nós buscamos dentro de nós a compreensão do objetivo que está aqui. Quem é você? Quem é você? Muitas vezes a pessoa fala, eu sou fulano de tal, fala, não quero saber seu nome nessa encarnação. Ah, eu sou brasileiro, não estou querendo saber a sua nacionalidade nessa encarnação. Quem é você? Você é filho de Deus, sua vida é a vida perfeita de Deus, a vida é imortal. Não é? Então, às vezes a pessoa se apega muito a uma pessoa que faleceu, mas a missão dela já foi cumprida. No caso da criança, dessa menina que faleceu, na verdade, a vida volume 9, até recomendo que você leia esse livro, é profundo, abrange a parte profunda sobre o mundo espiritual. E ali explica que crianças que falecem nessa idade muito tenra, é porque a missão dela já foi cumprida ali, já foi cumprida. É um espírito muito elevado, muito elevado. São espíritos que estão naquele patamar bastante elevado, e muitos deles, crianças que estão nesse estágio, muitos deles poderão não mais reencarnar na face da Terra, mas assim nós vamos entendendo sobre a vida. Sobre detalhe também, existem fatos de por que também houve problema cardíaco na família. Porque há entre alguns antepassados seus, alguma pessoa que teve problema cardíaco, morreu com problema cardíaco e ainda acredita que está doente do coração. Então, quando você descobrir quem foi, por exemplo, descobriu que o vovô teve problema assim, aí então leia a sutra especialmente para o seu vovô. Então a pessoa diz, meu bisavô morreu com problema do coração, meu avô morreu com problema do coração, meu pai morreu com problema do coração. Isso é hereditário? Não é hereditário, é que eles estão ainda em ilusão no mundo espiritual. Aqui era a parte que está na Sutra Sagrada, capítulo Espírito. Espírito que não tem coração sofre de doenças cardíacas, não tem estômago, sofre de doença gástrica. Se um desses espíritos ficar perto de uma outra pessoa, de um descendente, essa pessoa também vai receber essa influência e vai acabar tendo o mesmo problema. Aquele caso que eu citei algumas vezes, eu tenho muitos outros casos, mas eu gosto muito de citar esse caso que minha mãe orientou em 1960, 61, a vizinha que falou que foi ao médico, o médico disse que ela estava com câncer. Então minha mãe perguntou, alguém da família morreu de câncer? Ela falou, meu irmão morreu de câncer e ele aparece nos meus sonhos todos os dias no meu sonho. Então minha mãe falou, ele ainda não sabe que morreu, ainda acredita que está doente, e naquele tempo ainda não tinha sutra em caderninho pequeno. Então havia um único livro, que era a Verdade da Vida, volume 1, ela emprestou o volume 1, e no final desse volume 1, como a tradução estava muito falha, porque foi traduzido do inglês para o português, no final do livro tinha a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Ela falou, dessa parte final do livro, você leia para o seu irmão. Quarto dia depois, ela foi lá conversar com a minha mãe e disse, olha, comecei a me sentir bem, meu irmão não apareceu mais no sonho, e eu fui no médico, o médico falou que o câncer desapareceu. E o irmão não apareceu mais no sonho porque a verdade liberta. Ele se libertou daquela ilusão de que estava doente, foi para um mundo espiritual mais elevado, consequentemente a irmã também ficou curada. Então são detalhes que nós vamos entender ao longo da vida, ok? Próxima pergunta. Feminino, 32 anos, solteira. Esses dias acordei durante um sono
No sofá da sala, meu pai estava me olhando malicioso, com olhar malicioso, olhando para minhas pernas, parado do meu lado. Quando reclamei, ele ficou furioso, dizendo que eu sou mentirosa e maluca. Agora que estou melhorando de depressão, crise de pânico, também estou desenvolvendo o medo do meu pai, que sempre fez tudo por mim. O que devo fazer? Acredite no seu pai. Às vezes não estava com olhar malicioso. Você que pensa que estava com olhar malicioso. Às vezes as pessoas, por exemplo, sobre a arte que o mestre fala. Na arte, muitas vezes, muito comum, estátuas de mulheres nuas. Não é malícia, mas é porque é a beleza do corpo que as pessoas estão contemplando. A escultura, a beleza do artista, do escultor que fez aquilo lá, que muitas vezes é para ser observado. Por exemplo, aquelas obras de Michelangelo. O homem está nu, então as mulheres estão olhando com malícia? Não, mas ali é uma arte de verificar, de observar como que ele colocou, fez aquela saliência do músculo, tudo de forma correta. Mas Michelangelo, ele procurava estudar os cadáveres onde ficava a musculatura para fazer uma arte perfeita, e é isso que aconteceu. Então, muitas vezes foi esse lado de ver a obra, a beleza da arte, sem malícia, sem pensar no outro lado do sexo, outras coisas mais, mas olhar a beleza. Então, dentro desse detalhe, é simplesmente como arte. Acredite no seu pai, agradeça ao seu pai, leia o livro Buscando o Amor dos Pais e agradeça por tudo que ele fez, pelo visto você tem muita gratidão e tem reconhecimento que seu pai fez muita coisa por você. Outro detalhe também, você falou que entra em depressão, pânico, esse é um fato que você precisa viver, ver, procurar analisar, corrigir o seu modo de pensar. Às vezes você sempre olha umas coisas de uma forma preocupada, com ansiedade e interpreta de uma forma equivocada. Então, um dos casos que pode gerar a pessoa a viver sempre dessa forma, preocupado com assistir programas de televisão que falam só sobre crime, programa policial, não sei o que, matou, não sei o que, roubou, não sei o que, fica assistindo todos os dias, vai incorporando, vai gravando no subconsciente, e aí daqui a pouco a pessoa passa a ter o mesmo problema. Observa os artistas que interpretavam papel de pessoa ruim, um papel de um bandido, por exemplo. Observa como foram a vida, o fim desses artistas que faziam esse tipo de papel. Muitos deles tiveram um papel muito triste, muitos deles ficaram alcoólatra, porque de tanto incorporar, viver aquela interpretação, passaram a sentir que estavam dessa forma também. E, consequentemente, vem uma situação difícil. Por isso que, uma vez, conversando com uma senhora que ela era artista, ela até fazia novela, e ela participava, colaborava na Seitonê, Departamento de Educadores, então ela comentou, falou, olha, há muitas pessoas que aceitam interpretar qualquer papel, e aqueles papéis de que a pessoa é má, de que é ruim, ela tem que incorporar aquilo na expressão, na forma de falar, na expressão facial, e essas pessoas depois têm uma tendência, uma vida nada agradável de tanto interpretar, de tanto gravar esse tipo de cena. Por isso, volte a mente para o lado bom, lado bonito. Ao acordar, procure ler o livro da Seitonê. Ao acordar, por exemplo, pegue esse livreto da meditação em Shinsokan, recapitule as normas fundamentais dos praticantes da Seitonê e pratique agradecer, primeiro, agradecer a todas as coisas do universo. Agradecer a todas as coisas do universo. Você está agradecendo aos antepassados, a papai, mamãe. Você está tendo gratidão para com seus antepassados, orando para eles todos os dias. Então faça isso. Ofereça a leitura da Sutra Sagrada todos os dias para os seus antepassados. Veja como você estando em contato com a verdade, a sua mente vai passar a ver as coisas da vida, e não somente o lado fenomênico, o lado material. E conforme nós estudamos recentemente, a Verdade da Vida 37, numa das sutras budistas diz, normalmente as pessoas quando estão presas somente a mente voltada para o mundo fenomênico, ou seja, para o mundo material, a tendência não é boa, porque a pessoa fica influenciada, fica só acreditando que isso que é fato, que é real, esquece de envolver a mente e voltar a mente para Deus. Então, Pai Nosso que sai no céu, disse Jesus Cristo na oração Pai Nosso, é para você voltar a mente para Deus, né? Santificado seja o nome de Deus, respeitado, reverenciado seja o nome de Deus. É isso que ensina a oração Pai Nosso. Eu lembro na década de 50, 60, as pessoas passavam em frente à igreja e faziam o sinal da cruz.
Quem usava chapéu na década de 50, 60 já não usava mais chapéu, mas passava em frente da igreja, tirava o chapéu e fazia uma reverência pelo respeito a Deus. Então, esse detalhe de voltar não somente para o lado mundo material, mas para o lado mundo espiritual. Deixa na sua cabeceira, por exemplo, o livro A Verdade e Orações, volume 1. Cada dia leia uma oração desse livro, ok? Pergunta número 5. Gostaria de saber qual é o sentido do parágrafo da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, quando diz: é a distorção ocorrida na ocasião da passagem da vida por aquela forma de reconhecer, entre aspas, que está no capítulo Realidade. Realmente, muitas pessoas não entenderam esse texto. E um detalhe que o mestre cita, que ele falou o seguinte: eu cheguei à conclusão que o resumo dos 40 volumes da Verdade da Vida, o resumo dos 40 volumes da Verdade da Vida é a Sutra Sagrada. Então, a Sutra Sagrada tem muita coisa que é compactada. Vamos analisar o seguinte. Você que está assistindo, analise, pense o seguinte: dia, mês e ano que você nasceu. Pensaram? Dia, mês e ano que você nasceu. Agora volte 2 anos antes. Onde você estava? Você estava no mundo espiritual. E 1 ano e meio antes você estava no mundo espiritual. Aí você, quando vem para a Terra, você sabe que tudo que vale, o que é a realidade é o mundo espiritual, é o mundo criado por Deus, é o mundo celestial, verdadeiramente o mundo celestial, o paraíso, é o mundo verdadeiro da criação de Deus. E você está para se reencarnar, para ir para a Terra, para aprender alguma coisa, para evoluir e passar por umas situações, entender, e com isso vai evoluir espiritualmente. Aí quando vem para a Terra, de repente algo acontece que você passa a ter um problema de saúde, ou então você bate com o martelo na mão, no dedo e machuca, você fala, realmente a matéria é forte, a matéria me machucou, e você começa a acreditar. E começa a acreditar, e de repente, sugestionado por algumas pessoas, ficou com gripe e falou, a matéria é forte, a matéria é isso, a matéria é aquilo, fiquei contaminado, então fiquei acreditando que a matéria é forte, que a matéria existe. Isso fica gravado no seu inconsciente, porque naquela passagem, aqui na vida terrenal, aqui no mundo terrenal, você vivenciou aquela situação e gravou no seu inconsciente. A pessoa vive aqui na Terra e depois passa, alguns regressam para o mundo espiritual, depois de um certo tempo volta para a Terra, reencarna outra vez, mas ficou no inconsciente aquela passagem, que a matéria é forte, que a matéria existe. A matéria, na verdade, não tem existência real. Para quem está na Terra, que tem os 5 sentidos trabalhando, que capta aquilo que vê, aquilo que ouve, aquilo que enxerga, aquilo que sente, o paladar, os 5 sentidos corpóreos, mas para o espírito, que já não tem mais aquele corpo carnal, a matéria é realmente sólida, como nós estamos vendo assim? Não. Quando você ora para os antepassados, você não abre a porta para os antepassados adentrarem na sua casa, mas eles atravessam a parede. Atravessam a parede porque para eles não existe aquilo. Aquilo é uma coisa das 3 dimensões. Como eles estão na 4ª dimensão, então a matéria não tem existência real. Para quem está, então, por isso que aquilo que está na 4ª dimensão, por exemplo, não somente os espíritos, mas ondas de rádio, televisão, ondas de celular, você está com a porta toda fechada na sua casa, mas você está operando com o celular, consegue atender, porque as ondas de celular também, ondas artesianas, ondas de celular, televisão, ultrapassam, avançam. Para eles não existe a matéria, eles ultrapassam a matéria. Não é? Então, esse detalhe, como compreender que aqui está na 3ª, 4ª dimensão, 4ª dimensão já é um mundo que nossos sentidos não estão limitados ao mundo das 3 dimensões. Por isso que na 4ª dimensão, no caso, por exemplo, 6º sentido é uma coisa que está ligada à 4ª dimensão, que é um mundo, que é uma sensibilidade espiritual. Então, nós temos 5 sentidos corpóreos, mas também temos mais 5 sentidos espirituais, por isso que existe o 6º sentido. Então, dentro desse sentido, tem gente que ouve, né? Tem gente que vê, algum espírito pela clarividência, mas isso não é que está vendo, não é que realmente seja imaginação. Realmente tem alguns que veem, principalmente pessoas que veem vulto nas suas casas, é porque também não estão dando amor aos antepassados e algum antepassado está pedindo socorro.
terminamos a primeira parte, avançamos um pouquinho. Vamos daqui a pouco para a segunda parte. Muito obrigado. O que pode dar mais sorte em 2025 do que passar a virada do Ano Novo na presença de Deus? Entre os dias 28 de dezembro de 2024 e 2 de janeiro de 2025, será realizado o Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho, Seminário de Ano Novo. A Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna, em São Paulo, será o palco de um grandioso renascimento espiritual. Os participantes obterão o preparo mental para a completa renovação com a realização da cerimônia em memória dos antepassados no dia 31, entre outras práticas e momentos magníficos de aprendizado e contato com o sagrado. E à noite, após a ceia, haverá fogos de artifício, um espetáculo de celebração para os olhos físicos e também os da alma. Todas as atividades estão sendo preparadas para direcionar o ano vindouro para uma vida completamente nova, a vida de um verdadeiro Filho de Deus. Venha intensificar a convicção de que o Ano Novo será luminoso e vivido com base na conscientização da verdade. A programação também contará com atividade para resgatar os sonhos e ideais que estavam engavetados ou esquecidos, com a oportunidade de cada um traçar o seu plano de vida. Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho, Seminário de Ano Novo. De 28 de dezembro de 2024 a 2 de janeiro de 2025, na Academia de Ibiúna, São Paulo. Venha jubilar-se com toda a sorte do mundo para 2025, renovando sua vida ao passar o Ano Novo na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, São Paulo. Muito obrigado! Muito obrigado. Vamos para a parte 2. Para você que sofre de dar a Deus por reumatismo, dar a Deus para artrite, artrose, gastrite, quer ficar curado de tudo isso. Muitas vezes dores estomacais, problema de certas dores nas articulações, até formação de certas coisas ligadas à parte intestinal. Vamos então, nós fizemos outro dia, mas é bom gravar. Então, fechando os olhos, se não estiver dirigindo. Se estiver dirigindo, não, né? Repitam, vamos repetir aqui o que eu vou dizer. De agora em diante, lacrarei meus olhos para nunca ver o mal dos outros. De agora em diante, lacrarei meus ouvidos para nunca ouvir o mal dos outros. De agora em diante, lacrarei minha boca para nunca falar mal dos outros. De agora em diante, abrirei meus olhos para ver unicamente o aspecto bom dos atos do próximo. De agora em diante, abrirei meus ouvidos para ouvir unicamente o bom sentido encerrado nas palavras alheias. De agora em diante, toda vez que abrir minha boca para falar, elogiarei as qualidades do próximo. Bom, para quem quiser saber onde está isso, Verdade da Vida 37, 22 de junho, ok? E antes de começarmos a estudar a Verdade da Vida, volume 38, vamos completar aquela explicação que eu dei sobre o livro de pedagogia. É o livro que eu falei que agora foi relançado, é esse daqui, O Desperto e Talento da Criança. O Álvaro, que faz aqui na parte técnica, ele ouvindo, assistindo, ele falou, não é esse livro aqui, é esse livro, Desperto e Talento das Crianças. Esse livro foi escrito somente baseado em fatos reais que aconteceram da aplicação da pedagogia da Seichonoye e a Pomba Branca do Japão, a Associação das Pomba Branca das Mulheres do Japão,
então que compilaram, fizeram este livro que estava esgotado e agora, graças a Deus, foi relançado. Inclusive as fotos são bem antigas, no tempo que ainda não tinha aquelas fotos digitais, por isso que a qualidade das fotos ainda é um pouco arcaica. Então vamos ler Verdade da Vida 38, a página 38, Verdade da Vida 38. Aqui no dia 2 de junho, temos aqui o item seguinte: a verdadeira paz é alcançada somente quando a nossa mente está ligada a Deus. Possuindo Deus, não precisamos de mais nada. Ter Deus no coração significa ter tudo, pois Deus é o todo de tudo. A verdadeira paz, você que não vive em paz com nada, com todos, está sempre inquieta, sempre com preocupação, sempre com tormento na cabeça, não está na hora de obter a paz? E a verdadeira paz é alcançada somente quando a nossa mente está ligada a Deus. E como se ligar a Deus para obter a paz? Para se ligar a Deus, primeiro detalhe, lembre da revelação divina da grande harmonia. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas da terra, tudo será teu amigo. Se você estiver num lugar onde está rodeado de amigos verdadeiros, você fica tranquilo, em paz. Mas se você estiver rodeado de inimigos, você vai ficar inquieto, não vai ficar feliz, não vai se sentir bem. Então, da mesma forma, se ainda não tem aquela paz, procure reconciliar com todas as pessoas do céu da terra, agradecer um por um. Esse é um ponto importante para nós chegarmos a Deus. E no final dessa revelação divina, diz, se queres chamar-me, Deus está dizendo, você quer me chamar? Reconcilia-te com todas as coisas da terra. Por isso, se está em desarmonia, não adianta querer fazer oração, que o coração em desarmonia não consegue sintonizar Deus. Porque Deus é amor e o coração não está manifestando o amor, a vibração não combina, a frequência é outra, tá? É a mesma coisa que você está com o rádio, aquele rádio de válvula que só pegava ondas médias, queria sintonizar frequência modulada, por exemplo, não tem no rádio, não tem nenhuma botãozinho, não tem alguma tecla que mencione ali a frequência modulada, ou seja, não foi programado, não foi confeccionado, dentro do aparelho não foi feita aquela bobina, trimmer, todas aquelas peças que conseguem sintonizar aquela frequência, aquele tipo de onda. Então, ondas médias desse tamanho, ondas curtas é menores, onda de televisão bem menor, é uma onda de igual um tio, uma onda, tamanho da onda que vai ser diminuindo de acordo com a frequência. Então, para captarmos Deus, nossa frequência tem que estar vibrando paz e harmonia. Esse é um ponto fundamental para as pessoas que querem realmente ser felizes, obter a paz. É a primeira coisa, né? Por isso que na oração Pai Nosso, Cristo deixou bem claro, perdoai assim como nós perdoamos, ou seja, perdoai nossos pecados, nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Ora, Deus sempre perdoa, sempre perdoa. Aí alguém pode perguntar, mas se Deus sempre perdoa, por que Jesus Cristo mencionou perdoar as nossas ofensas? Por que nós estamos pedindo para Deus perdoar nossos pecados, nossas ofensas? Se Deus já perdoou, acontece que há pessoas que não conseguem perdoar a si próprio. Tem um sentimento de culpa muito grande e não perdoa a si próprio. Então precisa recorrer a Deus. Deus, ajudar a eliminar dentro de mim aquele sentimento de culpa. Dando aquele sentimento, dando aquela palavra, seus pecados já foram perdoados. É isso que Cristo dizia pelo poder da palavra. Seus pecados já foram perdoados. Na verdade, Deus sempre perdoou. O caderninho de Deus não tem pecado de ninguém. É aquilo que está na Sutra Sagrada, capítulo Espírito. Ensinai a eles, né? Você, para orar para os antepassados, ensinar a eles que não existe pecado que tenha sido cometido. Deus abre o caderninho deles e fala, realmente, no meu caderninho eu não marquei pecado de ninguém. No meu caderninho não marquei pecado de ninguém. Então, esse é um fato que nós temos que compreender. Outro detalhe é também fazer a sua mente, voltar a mente para Deus. Há muitas pessoas que só vivem este mundo, só pensam, acordam, só olham esse mundo fenomênico. Aí, alguns deles dizem,
Mas se Deus é bom, eu não acredito em Deus porque eu vejo tanta injustiça na face da terra. Bom, você está vendo o mundo fenomênico. Esse mundo fenomênico é o mundo da projeção da mente do ser humano. É igual você ir a um cinema, senta no banco, na poltrona, e você fica vendo a tela onde são projetados o filme, na tela onde é projetado o filme. Aquela tela que você está vendo a projeção do filme, corresponde, equivale a nós esse mundo fenomênico, que é projeção da nossa mente que projeta aqui dentro de nós. Então, a pessoa, por exemplo, que guarda muito ódio, mágoa, que muitas vezes ela esqueceu, mas está no subconsciente dela, está lá no corpo astral, e quando ela aprende a perdoar, aquele problema desaparece. Aquele caso que eu citei da mulher que tinha feito a operação no ovário, e o corte, onde foi feito o corte, abriu um buraco, quando fechava um, abria outro, fechava um, abria outro, abria outro. Eu falei, do que você operou? Falei, do ovário. Você tem mágoa do seu marido? Eu falei, não tenho. Tem, você tem mágoa do seu marido. Não tenho. Eu falei, não posso perder tempo. Faça o que eu vou lhe falar, se você não ficar curado, eu te dou $500. Não é aposta, porque se você ficar curado, você não precisa dar nada para mim, nada, nem um centavo. Perdoe seu marido, pratique a oração do perdão e agradecimento para o seu marido, oração do perdão 40 vezes por dia. Terceiro dia, fechou. Aquele corte que não fechava há 6 meses. Isso mostra que quando você manifesta o amor, tudo melhora na sua vida, tudo começa a melhorar. Tá? Por isso que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça é manifestar o amor de Deus aqui na terra. Não é? Esse amor é simplesmente anular o ego, tirar aquele sentimento de vingança, aquele sentimento rancoroso, manifestar o Deus interior que está em você. O reino de Deus está dentro de você. Okay? Vamos para o texto seguinte. Dia 3 de julho, página 14. Todas as experiências pelas quais nós passamos nesta vida são como obras de perfuração para extrair Deus do nosso interior. Por mais que essa obra pareça acabar em fracasso, por mais que pareça árdua ou dolorosa, ou melhor, quanto mais árdua e dolorosa for, maior será a profundidade da galeria que nos conduzirá a Deus. Agora mesmo, se tiver uma pergunta, a pessoa que falou que ficou doente, o marido ficou doente, a mãe faleceu, nasceu uma filha, a filha faleceu. Tudo isso são detalhes que exatamente se encaixam aqui. Você vai passando por certa experiência, você começa, Deus, porque aí começa, vendo esse detalhe, quando você fica vendo que aquele mundo fenômeno que você está vendo, que eu citei o caso dos meus avós, e você passa a ver, entender que você está só olhando o mundo material, esquecendo o mundo espiritual, esquecendo de Deus, e quando você volve a mente para Deus e para os antepassados, a gratidão aos antepassados, a situação começa a mudar, a situação começa a mudar porque você começa a entender que nós não vivemos num mundo somente, nós vivemos em 3 mundos. Esse mundo que nós enxergamos com olhos carnais, que sentimos, que contato, que escutamos o som, que sentimos o odor, né? É o mundo dos 5 sentidos. Mas, quando Cristo disse, Pai nosso que está no céu, ele está falando do outro mundo, o mundo perfeito criado por Deus. Seja feita a vossa vontade aqui na terra como já existe no céu. É isso que diz o Pai Nosso. E tudo isso nós fazemos com a nossa mente. Então nós estamos vendo o mundo mental, mundo material, mundo fenomênico e o céu, paraíso, mundo celestial ou mundo da imagem verdadeira. E tudo isso que nós vamos aprendendo, pouco a pouco, as pessoas vão evoluindo. Por exemplo, a gente vê muitas pessoas que tiveram uma vida muito confortável quando criança, os pais eram muito abastados, tinham muito dinheiro, ganhavam muito bem. E fizeram de tudo, educaram, deram tudo para o filho, mas esse filho, quando cresce, não se torna uma pessoa brilhante. Acostuma ter tudo na mão, não se esforça para nada. E, por outro lado, vemos aquela criança que morreu bem, que nasceu bem pobre do todo pobre, e como o caso daquele Coronel Sanders, que o pai morreu e ele era o filho mais velho, com 6 anos, 7 anos, ele ajudava a mãe a cozinhar, tinha que ajudar a cuidar dos irmãos, e ele com 7 anos já sabia cozinhar. Passou por muitas situações difíceis, muitas situações, mas ele não perdeu a esperança. O Coronel Sanders, ele foi batalhando e
e tanto que fez uma coisa, uma outra, trabalhou em restaurante, abriu um restaurante, fechou, mas ele desenvolveu uma receita que ele ia nas cidades, conversar com o pessoal do restaurante, para esse restaurante fazer aquela receita dele. E em troca ele começava a fazer a pessoal gostava, os clientes gostavam daquele bife de frango que ele fazia, e então ele ganhava alguma coisa como royalties, tipo merchandising. Posteriormente, somente com 60 e poucos anos, com 70 anos, que ele abriu, o negócio dele começou a prosperar. Com 70 anos, ele ficou rico, ficou milionário, com centenas e centenas de lojas KFC no mundo inteiro. Então, por isso que há muitas vezes a pessoa, mas já estou velho para isso. Não, tudo que você aprendeu, a perseverança do senhor Flanders, Coronel Flanders, que desde pequeno ajudava, trabalhava, fez de tudo para ajudar a família sem reclamar. Essa é a forma de viver que te traz benefício. Outra aqui, dia 4 de julho, página 15. A religião verdadeira é aquela que ensina o caminho da imortalidade. É aquela que ensina o caminho da vida eterna. É aquela que ensina o caminho da vida eterna. Há muitas pessoas que não têm o mínimo contato, o mínimo interesse de estudar um pouquinho sobre a verdade, sobre a parte espiritual, e não dá a mínima atenção. Então, essas pessoas, quando deixam o corpo carnal, elas ficam perdidas, chegam no mundo espiritual, ficam sem saber o rumo, para onde vai, fica totalmente perdida. São aqueles chamados espíritos errantes, que não têm consciência de nada, falam, eu estava na Terra, tinha tudo, onde estou, o que está acontecendo? Nem sabe que morreu, tem alguns que nem sabem que morreram, né? Por isso, esse fato aqui muitas vezes acontece de acordo com aquilo que ela aprendeu enquanto estava na Terra. Aquele caso que eu citei da senhora que estava colaborando na cozinha da Academia de Santa Tecla e manifestou um espírito, e esse espírito era a própria mãe, que antes de falecer, quando estava viva, seguia uma religião que dizia o seguinte, morreu, acaba tudo, não acreditava no espírito, e não acreditava na continuidade da vida. E morreu sem nenhum conhecimento, sem uma informação de que a vida não morre, que a vida é eterna, que nós somos filhos de Deus. Então ela sofreu muito com isso. Só parou de sofrer quando lá na academia, um grupo de jovens leram a sutra para ela e ela entendeu e foi para um mundo mais iluminado. E assim, nós temos que, por isso que eu disse que aquelas pessoas que estão acompanhando essas aulas, estão entendendo tudo isso, vocês, quando deixarem o corpo carnal daqui 80 anos, 90 anos, vocês não vão para o umbral, vocês vão para um mundo mais iluminado, já vão direto para lá, porque vocês já têm conhecimento, já têm preparo, já têm consciência, já estão conscientes do que é a vida, de que o corpo carnal é apenas um uniforme carnal, uniforme para essa escola da vida, e então nós estamos regressando de onde nós viemos. Quem conhece tudo isso não vai passar pelo umbral. Passa por umbral quando a pessoa não tem conhecimento nenhum, é muito cru, muito chucro, como diz na gíria, igual um bichinho de goiaba, um bichinho de seda, por exemplo. Qualquer bichinho que mexe assim, ele não tem consciência de nada, não tem consciência de nada. É espírito, é vida de Deus, mas não tem consciência. Um cachorro já tem um pouco de consciência, o cachorro já reconhece o dono, quando vê o dono já fica todo feliz, né? Tem gratidão, por gratidão então ele ajuda a defender o dono, qualquer barulho que ouve já late para dizer, aqui não, aqui tem gente, essa casa é do meu dono, como se dissesse tudo isso. Então já um grau de consciência já mais avançado do que um bichinho de goiaba. Por isso que você consegue ensinar o cachorro, dá a mão, levanta, senta, mas isso você não consegue fazer com o bichinho de goiaba. Por isso que a verdadeira religião é aquela que ensina da imortalidade. Não estamos criticando nem A nem B, apenas a religião que ensina que a vida não morre, a vida é contínua, continua, então isso é importante. Eu lembro que antigamente, não sei como é que está hoje, quando eu estava na época do ginásio, tinha uns 13 anos, eu participava do sextineiro, mas também, quando é época de exame, eu entrava na igreja perto da escola, o colégio que eu frequentava, tinha 12 anos, 13 anos, entrava na igreja para fazer umas orações, para fazer um Pai Nosso.
A igreja sempre fazia, mas na época do exame a igreja estava lotada. As pessoas ficavam, os alunos lotavam a igreja para pedir oração. Bom, tudo bem, Deus ajuda, mas faça a sua parte, que é estudar também. Então a gente vê assim que o fato de as pessoas terem consciência de voltar a mente para Deus, fazer oração, já é um ponto importante, não é verdade? Então, aqui diz, na página 15, 5 de julho, concentre a mente naquilo que você deseja e não concentre a mente naquilo que você não deseja. Essa é uma frase que você deve guardar sempre. Concentre a mente naquilo que você quer e não concentre naquilo que você não quer. Por isso, por que ficar pensando, imaginando coisas que você não quer? Então, ficar imaginando, pensando, eu disse, assistir certos programas, você fica imaginando, porque assistiu lá no programa policial que aconteceu com fulano, que a pessoa foi sequestrada, que não sei o quê, que o roubou isso, que roubou aquilo. Você fica preocupado, você começa a imaginar. Quando você fica imaginando, pensando aquilo, você está rezando inconscientemente, você está rezando, porque você está gravando cada vez mais no seu subconsciente aquela cena. Então, por que não gravar cenas de paz, de harmonia, de felicidade? Pensar somente naquilo que você quer. Por exemplo, a pessoa que antes estão procurando alma gêmea, mas ao mesmo tempo que estão desejosos de namorar e casar, ao mesmo tempo fica imaginando, mas será que vai dar certo? Será que não vai fracassar outra vez? Será que não vou ter problema com essa pessoa outra vez? Com esse novo namorado, a nova namorada, como já fiz no passado? Só fica imaginando coisas ruins e desagradáveis. Não pense nisso, pense somente positivamente. Vai fazer um exame? Ao invés de pensar, mas será que eu vou passar? Será que eu vou conseguir? Está tanta gente, tanto concorrente, tantos concorrentes para pouca vaga. Ainda hoje recebi uma mensagem do pretor Antônio Carlos Barbosa, que está no meu livro, o relato dele maravilhoso, que emocionou muita gente, está no livro Iluminando Seu Caminho. E ele contou que muitas situações estavam difíceis, ele é do interior de São Paulo e foi para Brasília, casou com uma pessoa maravilhosa, que era de Recife, conheceram e junto fizeram a sua família. Mas no começo a situação estava difícil. Se os pais dele, os sogros e sogra não ajudassem, ele não conseguia pagar as contas, né? Não conseguia pagar as contas. Aí uma pessoa que convidou para ir numa atividade da Seichonoye, exatamente o dia que eu estava lá fazendo a palestra, ele entendeu o que é Seichonoye. E ele pensou, estou fazendo aqui perdendo tempo. E ele disse que, na hora que ele falou, estou perdendo tempo, eu falei, você não está perdendo tempo, não, você está aqui para aprender. Ah, mas já sei muita coisa. Você pensa que sabe muita coisa, mas tem outras coisas que precisa saber. E as coisas não estão indo bem porque você não tem gratidão. Ah, eu tenho gratidão. Então, você tem gratidão para os pais. Estou assim, resumindo, mas depois leio no livro, que é um relato maravilhoso. Quando ele falou assim, você não tem... Você, apesar de ter conhecimento, tem cultura, fez a faculdade, tem pós-graduação, ainda não está deslanchando, não está indo bem, porque você não tem gratidão para os pais. Você não tem gratidão para os seus pais, sogro e sogra. Agradeça a papai, mamãe, sogro e sogra. Por isso que é importante você praticar. E ele chegou em casa, pegou um papel quadriculado, que antigamente a gente usava muito, que papel, e começou a fazer uma folha para o papai, para a mamãe, para o sogro e para a sogra. Obrigado, papai. Obrigado, Victoria. Obrigado, papai. Colocar um risco. Obrigado, papai. Ia fazendo X. E assim, todos os dias ficava 2 horas. Obrigado, papai. Obrigado, papai. Obrigado, mamãe. Obrigado, sogro. Obrigado, sogra. Obrigado. Quando começou a desenvolver esse sentimento de gratidão, as portas começaram a mudar. Mudar. Muitas coisas começaram a melhorar. E aí ele prestou exame. Para o mais difícil de todos os concursos, que é para procurador da República. Fez, estudou tudo, já dá com aquela paz interior, a situação já começou a melhorar um pouquinho e ele prestou o exame. Ele não foi nem ver o exame correndo para ver o resultado, mas a pouco, quando foi chegando no local onde estava fixado o resultado, as pessoas saíam com a cara triste. Dentre as pessoas que prestaram o exame, acho que 4.000 candidatos, somente uma vaga. Todo mundo saiu chateado, estavam juízes, promotores, advogados, veteranos, e ele tinha feito o direito, mas ele era novo ainda, pretor Antônio Carlos Barbosa.
Mas quando ele foi chegando perto, só tinha um nome na lista do aprovado. Era o nome dele, Antônio Carlos Barbosa. Né? Então, ele se tornou procurador-geral da República, inclusive assessor do presidente da República, porque pratica Seichonoye, até hoje ele pratica Seichonoye. E pratica de uma forma muito sincera, muito dedicada, e a vida dele foi, ele e a esposa praticando, tudo foi mudando, melhorando. Okay? Então, esse é um detalhe que ele praticou, não adianta só ter conhecimento. Então, é importante que ele passou a se concentrar naquilo que era importante. Já foi aprovado, e obrigado papai, obrigado mamãe, obrigado sogro, obrigado sogra. Muitas pessoas que não têm gratidão por papai, mamãe, sogro, sogra, não têm sorte na vida. Não tem sorte na vida. Além de não ter sorte na vida, ela vê algumas coisas diante deles que refletem a projeção da mente em desarmonia, que é uma doença do filho e outros problemas financeiros também. Vamos adiante. No primeiro parágrafo da página 16, se você deseja ser feliz, concentre a sua mente apenas na felicidade. Quer ser feliz? A raiz da palavra felicidade é feliz. A raiz da palavra tristeza é triste. Então, você quer ser feliz? Concentre a mente apenas na felicidade. Concentre a sua mente também na felicidade dos outros. Não fique pensando, eu sou eu, o resto é o resto. Procure pensar na felicidade dos outros. Como que eu posso ajudar o outro a ser feliz também? Não inveja a felicidade dos outros. Quando a pessoa inveja, a palavra inveja é não ver. Envidia, desejo de não ver. Quem não quer ver a felicidade do outro, não vê nem a própria felicidade. A mente que inveja a felicidade alheia é a mente que nega a felicidade, afastando e atraindo a infelicidade. Então, que todos sejam felizes, Então, e também vou colaborar para que todos sejam felizes. Né? Então, por exemplo, uma coisinha de nada. Às vezes a pessoa está começando a Seichonoye, já está há alguns meses. O que eu posso fazer para alguém feliz, para ser alguém feliz? Que você pegue pelo menos 3 revistas. 3 revistas da Seichonoye. Se você está na sua casa, uma revista, tem bastante revista antiga também, faça igual aquele senhor. Ele pegou uma revista bem antiga, da década de 60, e foi bem velhinha, surrada, e foi com aquela humildade oferecendo para as pessoas. Só aceita uma revista? E para uma delas que ela deu, uma senhora, jovem ainda, falou, meu Deus, que coisa maravilhosa. Leu a revista, procurou o endereço e foi na Seichonoye, foi lá na regional, tinha o endereço da regional, e a mulher que atendeu disse, a primeira vez que você vem aqui? Sim. Como é que você conheceu? Através de uma revista antiga dos anos 60 que o senhorinho me deu. Então, uma coisinha de nada que foi ajudou essa pessoa a seguir o caminho da felicidade. Se concentre na mente e também a mente que inveja a felicidade alheia é a mente que nega a felicidade, afastando e atraindo a infelicidade. Por isso, as pessoas que desejam o ruim, joga praga para os outros, ela também está plantando uma coisa para ela também. Ou seja, pela lei da mente, lei da causa e efeito, o que ela está plantando? Coisa ruim para o outro, aquilo volta para ela. Nós estamos regidos pela lei da causa e efeito. Toda ação gera uma reação. Essa é a lei do karma. Tem vários nomes, mas é a lei do karma. Você joga uma bola contra a parede, de borracha, ela volta. Então, aquele lançamento de jogar também volta. Então, jogue coisa boa que vai voltar coisa boa. Dê que você vai receber. Né? Pense em ajudar o próximo. Pense em ajudar, que tudo isso vai um benefício que vai trazer um benefício muito grande para quem planta, para quem ajuda. Okay? Se você concentrar a mente naquilo que deseja, o desejo será facilmente concretizado pela ação criadora da mente. Se você se concentrar na mente naquilo que você deseja, esse pensamento facilmente será concretizado pela ação criadora da mente. Aquele caso que eu gosto de citar um exemplo bem prático, simples, já citei aqui, lá no Paraguai, estava lá no Paraguai, e terminei a palestra, e foi aquele grupo de pessoas pedindo orientação, e 11h30 da noite, 23 horas e 30 minutos, a última pessoa era um jovem, que ele me disse o seguinte, prof, faz 3 meses que eu estou casado e 3 meses que eu estou desempregado. Todos os dias eu saio para procurar emprego e não aparece. Aí eu perguntei, que tipo de emprego você deseja? Ele falou, qualquer coisa. Eu falei, por isso que não aparece.
Você tem que definir o que você quer. Define o que quer. Aí vai aparecer. Assim que trabalha a nossa mente, assim quando você define, registra. Por isso que a oração tem que ser feita várias vezes para gravar no subconsciente. E outro detalhe, num dos livros, o mestre cita uma frase da senhora Stella Terman, que era uma reverenda da igreja Unity, né, que conforme já disse, eram muito admiradores do mestre Masaru Taniguchi, e ela disse o seguinte: você tem um desejo, um ideal, um sonho, você tem que amar esse sonho. Você fala, eu gostaria de ser, mas não gosta daquele sonho. Você está pensando em exercer aquela função, ser profissional daquela área, mas você não gosta daquele trabalho. Então, se você já tem uma repulsa, você não gosta daquele trabalho, então não adianta você pensar em ser vitorioso se você não gosta, não faz por amor, não faz gratidão. Você tem que ter garra, gana, aquele desejo e trabalha com alegria e gratidão, aquilo que você faz. Quando você trabalha com alegria e gratidão, você produz muito mais daquele que faz por fazer. Faz por fazer. Tem que fazer, só faz por interesse financeiro, por interesse de ganhar salário. Esse não é o objetivo, esse não é o caminho verdadeiro para você ser feliz. Dedique-se de corpo e alma naquilo que você faz. Aí você vai fazer uma coisa maravilhosa. Você vai cozinhar alguma coisa? Dedique com amor e carinho. Aí a coisa sai maravilhosamente bem. O casal que... Embora casado novo, a mulher nunca cozinhou direito, igual meus filhos nunca cozinharam em casa quando solteiro, mas hoje cozinham bem, todos os meus filhos cozinham muito bem, aprenderam na televisão. Mas se um casal novo, no começo, começa a aprender receita, vai olhando, como é que faz, e sai aquela comida gostosa. Depois de certo tempo, brigando, desamonia, a comida sai salgada, fica azedo, ou falta sal, ou falta alguma coisa, fica sem sabor, porque não foi feito com amor. Não foi feito com amor. Mas quando se faz com amor, não tem erro. Faça com amor que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo maravilhosamente bem. É para ficar em casa, para fazer alguma coisa, para ajudar o cônjuge, ajude e faça com alegria de fazer. E não, outra vez eu tenho que fazer, não sei o quê. Faça com amor. Mesmo quando eu era criança, eu lembro quando minha mãe pedia para fazer alguma coisa, eu ficava reclamando. Por que eu? Tenho mais 2 irmãos, por que ela pede para mim? Eu ia fazer, ia comprar alguma coisa, ia. Aí ia reclamando, como diz na gíria, bufando. Reclamando. Mas na volta, eu ficava contente, calmo e contente, falando, foi bom, ajudei minha mãe. E aí eu pensei, por que já não saio de casa contente porque estou ajudando minha mãe? E passei a mudar o modo de pensar. Ao invés de sair reclamando porque tem que ajudar, muito obrigado porque eu posso ajudar. Isso tudo me ajudou muita coisa. Ajudava minha mãe, porque nós somos 3 filhos homens, e quem ajudava minha mãe na cozinha era eu. Então com isso eu aprendi a cozinhar. Um pouco mais cozinhei, aprendi. Mas tudo isso você ganha quando você passa a ser prestativo em auxiliar, em ser útil a alguém. Certo? Muito obrigado, que Deus abençoe. O casamento é mais do que uma simples união. É a conexão de almas em busca da realização espiritual. No seminário O Casamento e a Espiritualidade, convidamos vocês, casais da Seichonoye, a explorarem juntos os caminhos da sabedoria, do amor e da vida. Venham descobrir como a trajetória do casamento pode ser uma oportunidade de crescimento espiritual. É o momento de se conectarem ainda mais, nutrindo a essência divina que os une. Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna, São Paulo, dia 6 e 7 de julho de 2024. Para se inscrever, acesse credenciamento2.sni.org.br. Para mais informações, entre em contato com os WhatsApps Pomba Branca 11 50 14 22 34 ou Fraternidade 11 50 14 22 57. E-mail pombabranca@sni.org.br. fraternidade@sni.org.br. Juntos, podemos alcançar altos patamares de evolução espiritual.
construindo um lar de amor, compreensão e harmonia. Participe e fortaleça o vínculo que os une. Esperamos por vocês. Muito obrigado.